nós cumprimentamos a todos, em nome de Jesus Cristo. E cumprimentamos também os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Que Deus, esta noite, irmãos, possa nos edificar através da sua palavra. Amém? Amém. Deus seja louvado pela nossa presença aqui. Coisa de uns 2 meses atrás, eu encontrei lá em Piranguçu um vizinho, um jovem, um rapaz inteligente, esperto, mas sabe, aquele rapaz cheio de problemas, irmãos. Problema com bebida, problema com drogas, e assim, não é sempre que dá para conversar com ele. Não é sempre. E aconteceu que nessa ocasião a gente se encontrou casualmente. Conversa vai, conversa vem. Num determinado momento, ele diz alguma coisa assim para mim: puxa, Ricardo, minha vida está assim, assim, assim. E aí eu me lembro que eu disse assim para ele, porque são oportunidades, irmãos, que o Senhor nos concede, né? Não dá para a gente forçar a situação, jamais. E a gente espera em Deus que haja oportunidade de a gente poder falar. E Ele deu a oportunidade. E eu disse assim para ele: amigo, Jesus Cristo ainda está de braços abertos te esperando. Foi tudo que eu disse para ele. Ele balançou a cabeça, concordou, ficou em silêncio. E essa foi a conversa que nós tivemos. Irmãos, esta noite, eu digo aos meus queridos e amados irmãos e amigos, Jesus Cristo ainda está de braços abertos nos esperando. Amém? O anjo ainda voa pelo meio do céu, clamando com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois o seu juízo já começou. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém, irmãos? O anjo ainda clama, ainda há graça. O julgamento já começou, mas a decisão ainda não foi tomada. O processo de julgamento está acontecendo, mas o veredito ainda não saiu. Deus ainda nos concede a oportunidade de sermos salvos. Por isso que eu digo para vocês, esta, como nós dissemos na abertura, né, no sábado, lá no Medicina, esta não é mais uma semana de oração jovem. Esta é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para a nossa salvação, para a nossa redenção em Cristo Jesus. Amém? E que nós compartilhemos esta mensagem com as almas que estão a perecer. Que Deus nos capacite, nos transforme nesse sentido, irmãos. Amém? Eu quero chamar a tua atenção. Ontem nós fizemos uma leitura de Apocalipse 14, verso 7. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste texto, Apocalipse 14, verso 7. E é o seguinte, irmãos. A gente viu ontem, entre outras coisas, que o primeiro anjo, no chamado dele, a cada nação, e tribo, e língua, e povo, ele faz 3 apelos, tem 3 imperativos. Vocês se lembram quais são esses imperativos? Temei, glorificai, dai-lhe glória, né? E adorai. Quero chamar a sua atenção para o chamado do anjo à adoração. Escuta isso aqui que é importante. A palavra traduzida em Apocalipse 14, 7 para adorai, adorar ou adoração, a palavra grega traduzida como adoração, ela aparece 60 vezes no Novo Testamento. 60 vezes. Pensa o seguinte, o Novo Testamento tem 27 livros. 27 livros. No Novo Testamento inteiro, esta palavra, esse chamado para adorar, essa palavra adoração, aparece 60 vezes. 24 vezes só no Apocalipse. E dessas 24 vezes que o Apocalipse menciona a palavra adoração, das 24 vezes, 10 se referem à falsa adoração. Aí eu te pergunto, qual será o tema controverso dentro do marco do tempo do fim? Adoração. E por extensão,
obediência. E isso nos leva à mensagem do segundo anjo. Vamos ver? Apocalipse 14, verso 8. Diz assim, verso 8, né? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Irmão, eu te pergunto o seguinte, essa pergunta é fundamental. A mensagem do segundo anjo é menos evangélica do que a mensagem do primeiro anjo? O que você me diz? Você se lembra da Babilônia do tempo de Daniel? Vou fazer algumas perguntas. Acompanhe o meu raciocínio. Lá no Antigo Testamento, no tempo do profeta Daniel, Babilônia era amiga ou inimiga do povo de Deus? Inimiga do povo de Deus. Inclusive, o povo de Deus, que era Israel, estava cativo em Babilônia. Quando os exércitos medo-persas invadiram Babilônia e a cidade caiu, algum tempo depois, Ciro, o rei dos medos e persas, concedeu via decreto a oportunidade de os judeus voltarem a Jerusalém, voltarem para sua casa. A queda da Babilônia lá do tempo de Daniel representou para o povo judeu a sua libertação. Eu não sei que Babilônia é esta da mensagem do segundo anjo, mas o fato do Senhor Jesus dizer, através desse anjo, que esta Babilônia vai cair, significa o que para o Israel dos últimos dias? Pessoal, vocês estão muito tímidos esta noite. Significa, irmãos, a libertação do povo de Deus, do mal e do pecado. Amém? A queda desta Babilônia, ainda que eu não tenha certeza agora o que ela significa, mas já dá para ver que ela não é do bem, porque ela vai cair, né? Então a queda dela, assim como aquela Babilônia histórica caiu, e isso representou a libertação do povo de Deus, naquela ocasião, a queda desta Babilônia também representará a libertação do povo de Deus no tempo do fim. Uma libertação muito maior e uma libertação que será definitiva pela graça do Senhor Jesus. Amém? Portanto, irmãos, a mensagem do segundo anjo é tão evangélica quanto a mensagem do primeiro anjo. E é por isso que, quando o primeiro anjo anuncia o evangelho eterno, fazendo aqueles 3 apelos, tá? Fazendo aqueles 3 apelos, logo em seguida aos apelos do primeiro anjo, vem o segundo anjo anunciando a queda de Babilônia. Na sequência, irmãos, na sequência é o mesmo evangelho eterno. Tá claro? Maravilha. Essa Babilônia não é a Babilônia do tempo de Daniel. Quando João recebeu esta visão, por volta, lá na ilha de Patmos, né, ele estava prisioneiro na ilha de Patmos, por volta aí do finalzinho do 1º século da nossa era, quando João recebeu esta visão, esta mensagem, Babilônia não existia mais, Edna. Segundo Heródoto, não passava de ruína. Então, aquela Babilônia de Daniel não é essa aqui. A gente já sabe disso. Esta Babilônia da mensagem do segundo anjo também não é o Império Romano, porque a igreja primitiva identificava Roma, a capital do império, como Babilônia. Mas o Império Romano não existe mais. Já é história, irmãos. Então, aquela Roma imperial também não é esta Babilônia da mensagem do segundo anjo. O que eu posso dizer para vocês é que esta Babilônia do tempo do fim, ela é um fenômeno do tempo do fim. Vocês querem ver? Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16 apresenta para nós a descrição dos 7 últimos flagelos. Lembra que nós comentamos ontem? O juízo está em andamento, mas o veredito ainda não foi dado. Por isso o anjo voa pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno a toda nação, e tribo, e língua e povo, com aquele sentimento de urgência. Olha, temam a Deus, glorifiquem o seu nome e adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, porque nós temos pouco tempo.
A graça está para terminar. O veredito está para sair. Aí, irmãos, quando o veredito do Senhor sair, e está lá em Apocalipse 22, 11, aí ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E a Babilônia ele vai dar as 7 últimas pragas. Está claro isso, irmãos? Aí eu quero chamar a atenção de vocês para Apocalipse 16, o verso 17. Vamos ler a partir do verso 17. Presta atenção na descrição desta última praga, deste último flagelo. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte, grande. Você percebe a ênfase? Muito clara, né? Agora, por favor, observe o verso 19. E a grande cidade... Quem é a grande cidade, irmãos? É a grande Babilônia que vai cair lá na mensagem do 2º anjo. Tá? Então, olha só, presta atenção. Verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. Agora, por favor, observe. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Sem dúvida alguma, Babilônia é um fenômeno do tempo do fim. Está claro, pessoal? Eu não sei exatamente quem é ela ainda, mas eu já sei que ela não é do bem, que ela vai cair e que ela é um fenômeno do tempo do fim, portanto, da nossa geração, da nossa época, pouco antes da volta de Jesus Cristo. Vamos voltar para Apocalipse 14, 7 e tentar descobrir por que Babilônia vai cair, pessoal. Por que Babilônia vai cair? Vamos comparar a mensagem do 2º anjo com a mensagem do 1º anjo. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E vocês acompanham o meu raciocínio olhando para a Bíblia de vocês. Tá bom? Vamos comparar as 2 mensagens. Então, estão preparados? Então, lá vai. Babilônia tem temor do Senhor? O 1º anjo diz assim: temei a Deus. É a mensagem do 1º anjo. Agora eu estou perguntando para você, olhando para a mensagem do 2º anjo, esta Babilônia que vai cair, eu pergunto a você, esta Babilônia tem o temor do Senhor? Sim ou não? Não, definitivamente não. E Apocalipse 18 confirma isso. Vocês querem ver? Apocalipse 18, versos 1 e 2. Por favor, acompanhem comigo. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha autoridade. A terra se iluminou com a sua glória. Por favor, note. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Olha só, repetindo a mensagem do 2º anjo em Apocalipse 14. E se tornou o que, pessoal? Morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Você observou como a linguagem aqui é forte? É muito forte. Claro, esta linguagem é simbólica, mas ela é intencionalmente forte, porque descreve a condição espiritual e moral desta entidade no tempo do fim chamada Babilônia. Não, definitivamente ela não tem o temor do Senhor. Por isso, ela chegou nesse nível de degradação anunciado aqui em Apocalipse 18, 2. Está claro, irmãos? Voltando para a mensagem do 2º anjo, perdão. Ele diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória. Eu pergunto a você, Babilônia glorifica o nome do Senhor? Sim ou não? Definitivamente não. Olha aqui em Apocalipse 18, por favor. Apocalipse 18, versículo 7. Falando ainda de Babilônia. Presta atenção nisso aqui, pessoal. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Definitivamente, Babilônia, além de não temer a Deus, não glorifica o seu nome. Por quê? Ela glorifica quem?
ela mesma. Faz todo sentido, né? Se eu não tenho o temor do Senhor, como eu vou glorificar o nome dele na minha vida? Acontece a mesma coisa com Babilônia. Qual é o terceiro imperativo na mensagem do primeiro anjo? Primeiro é temei, depois glorificai. Qual é o terceiro imperativo? Adorai. Eu te pergunto, Babilônia adora a Deus? Babilônia tem a adoração legítima? Com certeza não, né, Bruna? Com certeza não. Apocalipse 18 ainda. Apocalipse 18, o verso 23. Apocalipse 18, verso 23. Por favor, pessoal, acompanhem. Diz assim: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Agora, por favor, note, porque todas as nações foram seduzidas pelo quê, pessoal? Pela tua feitiçaria. Claro, Babilônia também não adora ao Senhor, porque ela tem o seu próprio sistema falso de adoração. Está claro isso, pessoal? Então, não admira que Babilônia vá cair. E o segundo anjo, em Apocalipse 14, 8, ele é enfático. Você notou isso? Ele é enfático. Ele diz assim, olha, caiu a grande Babilônia. Ela não tem o temor do Senhor. Ela não glorifica o nome do Senhor. E ela não tem a verdadeira adoração e não rende a verdadeira adoração ao Senhor. Aí as razões para a queda de Babilônia. Vocês estão acompanhando, irmãos? Faz sentido para vocês? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu vou pedir para vocês em casa, e os irmãos e amigos que estão aqui, olharem na mensagem do segundo anjo, Apocalipse 14, 8. Olhem na sua Bíblia para Apocalipse 14, 8. E me respondam o seguinte: qual o problema de Babilônia? Vou dar a dica, é uma palavra. Olha para a mensagem do segundo anjo e me responda: qual o problema de Babilônia? Opa, quem falou aí? Pois não, irmão? Prostituição. É isso aí, irmão. O problema de Babilônia é a última palavra que aparece na mensagem do segundo anjo. Prostituição. Mas como em grande parte do Apocalipse, porque nós encontramos muitos símbolos do Apocalipse, essa prostituição não é literal. Ela é no sentido figurado. Ela é uma prostituição espiritual. Isso é muito importante, irmãos. Será que nós não estamos aqui diante de um fenômeno religioso? Seria Babilônia um fenômeno religioso no tempo do fim? Vamos ver isso mais de perto. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, irmãos. Por favor. Vamos ler a partir do verso 2, tá? 2 Coríntios 11, a partir do verso 2. A palavra de Deus diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar, note, como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Pegou a ideia? Então Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz assim: olha, irmãos, eu zelo por vocês com o zelo de Deus, porque um dos propósitos do meu ministério é preparar vocês, igreja, como uma virgem pura, para um só esposo. Quem é esse esposo? Jesus Cristo. Não é extraordinário isso, irmãos? Sabe o que Paulo fez aqui nesse texto? Ele usou a linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Se você pegar, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, esses profetas, quando eles se referem a Jerusalém, ao povo de Israel, eles simbolizam o povo pela figura de uma mulher, pela figura de uma menina. Olha que interessante isso. Então, o que Paulo está fazendo aqui ao dirigir essas palavras à igreja em Corinto? Ele diz assim: olha, eu estou preparando vocês
para serem uma virgem pura, esposa de um único marido, que é Cristo. Ele usa a linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Ele representa a igreja coletivamente pela figura de uma menina, pela figura de uma mulher, uma virgem pura. Agora olhe para o verso seguinte, por favor. Aí Paulo expressa a preocupação dele no verso seguinte, o verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, quando uma igreja se afasta da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, ela deixa de ser uma virgem pura? Sim ou não? Opa, por inferência, com base no texto. Está muito claro isso. Quando ela se afasta do seu único esposo, que é Cristo, ela continua sendo uma virgem pura, irmãos. Quando ela troca Jesus Cristo pelas coisas do mundo, ela continua sendo uma virgem pura? Você está entendendo para onde a coisa está caminhando aqui? Vem comigo para Apocalipse 2 agora. Apocalipse capítulo 2. Por favor, irmãos, a palavra do Senhor. Apocalipse 2. A primeira carta de Cristo no Apocalipse, dirigida à igreja em Éfeso. Verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. É uma igreja boa ou não é, irmãos? É uma igreja virtuosa ou não é, pessoal? Opa, espera aí. Uma igreja com labor e perseverança. O Senhor está reconhecendo isso aí. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Era uma igreja corajosa, pautada pela verdade, ousada no Senhor. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que era perseverante. Era uma igreja boa de se frequentar ou não, pessoal? Oh, meu Deus! E como, irmãos? Uma igreja fervorosa dessa é tudo que nós precisamos no século 21. Mas, observe o verso seguinte. O verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você entendeu, Rai? Tony, você entendeu? Percebeu o que está acontecendo aqui? A igreja era perseverante, laboriosa, verdadeira, colocava à prova quem era cristão e quem não era cristão, se posicionava ousadamente no Senhor pela verdade, mas esta igreja tinha um problema muito grave. Qual é o problema? Segundo o verso 4. Ela havia perdido o quê? Quando uma esposa perde o primeiro amor em relação ao seu marido, qual risco ela corre? Opa! Primeiro garotão bonito que passar, ela vai fazer o quê? Não é assim que é no mundo real, pessoal? Não é assim que é no mundo real? Na igreja acontece a mesma coisa. Quando a igreja, porque Cristo casou com a igreja dele, ele estabeleceu uma aliança conosco, irmãos, com base na palavra dele, com base na lei dele. Ele desposou a igreja. Aí, quando a igreja perde o primeiro amor, os primeiros homens, entre aspas, que passam, esta igreja vai fazer o quê? Vai atrás. Quem são esses homens, entre aspas? Os valores, os princípios, as práticas, enfim, as coisas deste mundo. Quando a igreja troca Cristo pelo mundo, o resultado é prostituição. Está claro isso, irmãos? Esta é a condição de Babilônia. A Babilônia dos últimos dias. Aí eu te faço a pergunta, né? Olha para o mundo cristão hoje. Olha para o mundo cristão hoje. Imagina por um instante as igrejas cristãs, em todo o mundo. A maioria dos cristãos ensinam que a alma sobrevive após a morte. É isso que a Bíblia diz? Não. Sabe por que a maioria dos cristãos acredita nisso?
porque deixaram que os valores do mundo entrassem na igreja. Eles acreditam em uma coisa que a Bíblia não sustenta. A Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. É o sábado do Senhor. O mandamento é claro, o mandamento é positivo, faz parte da lei moral. Eu te pergunto, a esmagadora maioria dos cristãos observa que dia? Primeiro dia da semana. Você está entendendo o problema, irmãos? Babilônia simboliza a confusão religiosa dos últimos dias, envolvendo a igreja-mãe e as suas filhas. Envolvendo a igreja-mãe, Roma papal, e as filhas. Todas as igrejas que se relacionam com Roma ou mantêm laços de simpatia ou amizade ou seguem algumas de suas doutrinas estão na mesma condição. Você percebe o tamanho do problema? Você entende agora por que essa mensagem não é pregada nas igrejas? Esta mensagem é politicamente incorreta. Entretanto, parte do Evangelho eterno e precisa ser proclamada. E aí, irmãos, o Senhor faz o apelo. Diante dessa condição da cristandade hoje, do cristianismo hoje, representado pela palavra Babilônia, vendo a condição espiritual e moral decadentes destas igrejas, olhando para a confusão religiosa dos nossos dias, e lembrando que a palavra Babilônia na Bíblia significa exatamente isto, confusão, o Senhor faz o apelo. Olha lá em Apocalipse 18. Vamos voltar para Apocalipse 18. Nós vamos terminar com esse texto. Apocalipse 18. Verso 4, por favor. Irmãos, por favor, acompanhem. Presta atenção nisso aqui. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos de Babilônia. Você precisa sair daí. E a igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, por sua vez, precisa tirar a Babilônia de dentro dela. Tem que acontecer as duas coisas. O Senhor diz: retirai-vos dela, povo meu. Irmãos, a maioria do povo de Deus está lá fora. Nas mais diversas confissões cristãs, nas mais diversas confissões religiosas, a maior parte da igreja de Deus está lá fora. E o Senhor faz esse chamado. Sabe quem vai fazer esse chamado aqui? Quem vai fazer, irmãos? Quem vai fazer esse chamado aqui para o povo? Nós, irmãos. Somos nós. O que diz Apocalipse 14, verso 12? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Nós somos esse povo ou não somos? Se somos, nós temos essa responsabilidade e necessitamos de um reavivamento, uma reforma na nossa vida. Necessitamos de um poder adicional do Espírito Santo em nossa vida para nós darmos esta mensagem ao maior número possível de pessoas. Retirai-vos dela, povo meu, porque tem muita gente sincera nessas igrejas e não sabem que estão lá no meio de Babilônia, não sabem e precisam ser informadas quanto a isso. Vamos lá para o texto. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Isso faz todo sentido. E para não participardes dos seus flagelos. Os flagelos de Deus, o alvo deles não é a igreja verdadeira, irmãos. O alvo dos flagelos de Deus é Babilônia. Daí a importância e a urgência dessa mensagem. Retirai-vos dela, povo meu. Mas para nós darmos essa mensagem, irmãos, primeiro a gente precisa tirar a Babilônia de dentro da igreja. Faz sentido para você isso? Antes de anunciarmos esta mensagem ao mundo, esta mesma mensagem, precisa exercer em nossa vida sua influência santificadora e transformadora. Amém? Quando isso acontecer, irmãos, esse texto vai se cumprir. Esta então será uma igreja cheia de poder, que vai proclamar com ousadia no Senhor, a última mensagem de advertência e de salvação ao mundo a perecer. Irmãos, que Deus nos use nesse sentido. Eu teria muita coisa para falar sobre Apocalipse 2,
Mas como a gente tem feito desde domingo, desde sábado, a gente está só apresentando o essencial. Só o essencial já vai dar um norte para a gente. Que a gente possa aproveitar essa oportunidade, irmãos. Que a palavra de Deus não volte vazia, mas que ela produza frutos para a vida eterna, não só para o nosso benefício, mas para o benefício das almas que estão perecendo aí no meio de Babilônia e que não sabem disso. Precisamos alcançar essas almas. Cristo morreu por elas. E o apelo, irmãos, é o apelo de Cristo. Retirai-vos dela, povo meu. Vocês são meu povo. Saiam de Babilônia. Aí, sai de Babilônia para ir para onde, irmãos? Sai de Babilônia. Vai para onde? O que eu falei no começo da mensagem desta noite, quando eu conversei com meu vizinho lá em Piranguçu? O que eu falei para ele? Jesus Cristo ainda está de braços abertos te esperando. Para onde essas pessoas que saem de Babilônia têm que ir, irmãos? Na mesma direção que nós também precisamos ir, para os braços de Cristo. E, por extensão, fazer parte da igreja dele, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que Deus os abençoe nesse sentido. Amém?